dia, queridos amigos, ouvintes, irmãos que nos acompanham. Estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Comigo, Thiago Mendes. E hoje meditaremos no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 10. Estamos dando início à terceira viagem missionária. É bem verdade que no devocional anterior, quem acompanhou viu que o irmão Túlio deu início e falou do início dessa terceira viagem missionária de Paulo. E aqui nós estamos para discutir um pouco sobre ela. Mas antes disso, não esqueça de compartilhar, de se inscrever nas nossas páginas, se inscreve, acompanha, vai lá no YouTube, no Instagram, curte e compartilha, propague, divulgue a palavra de Deus. Essa é a missão que Cristo nos deixou. Oremos, meu Senhor e meu Deus, graças te damos, ó Pai. Santo, santo, santo és tu, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Te agradecemos pela oportunidade, por mais um dia de vida, por mais uma semana que se inicia e porque em meio a essa crise na saúde, na segurança, em tudo que estamos vivendo, em meio a esse esfriamento espiritual, tu tem nos sustentado. Te peço, prepara o meu coração, o dos nossos ouvintes, para que a mensagem penetre no íntimo do nosso ser e que nós possamos ser transformados por ela. É assim que te oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, nosso capítulo 19, com a terceira viagem missionária de Paulo, começa assim, acompanha aí na sua Bíblia. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Versículo 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gentios que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém, queridos. A aplicação desse texto se dá nesse versículo 10, A mensagem ela tem que ser propagada, ela tem que ser divulgada. E ela foi. Paulo continuou ensinando, mesmo com as dificuldades que foram aparecendo, com alguns se endurecendo o coração e mentindo, deturpando o caminho que Cristo nos deixou. Ele mesmo assim lutou e ensinou nessa escola de Tirano. E todos os judeus e gregos, aqui a gente lê gregos como gentios, que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. É bem verdade que aqui ele inicia dizendo que estava em Éfeso, Mas ele não ficou todo esse tempo em Éfeso. É claro que ele viajou pelas outras cidades, da Ásia Menor. Então, vamos destrinchar um pouco o nosso texto. A igreja de Éfeso ela tornou-se a mais importante do primeiro século. Uma das, depois de Jerusalém e de Antioquia da Síria. E nessa grande metrópole, Paulo passa 3 anos e espalha o evangelho. Embora, é claro, em ocasião anterior, o Espírito Santo o havia impedido de ir à Ásia, segundo Simon Kistemaker. E esse local era um local que Paulo considerava crucial para a pregação do evangelho, visto que era a ligação da Ásia com a Europa, Mas Paulo consegue ir a Éfeso,
aquela região, e agora ele retorna na terceira viagem missionária e fica 3 anos naquela região. Paulo, né, como bom estrategista, ele escolhe aquela região, né? Óbvio que o Senhor, quando Ele nos escolhe, Ele usa nossos dons e talentos, né? Dons e talentos estes que recebemos do próprio Pai Celeste. E Paulo tinha ali o talento de ser um estrategista nato. E ele escolhe Éfeso como uma das principais cidades do mundo, né, naquela época. E lá tinha o templo de Diana, ou seja, era um local de muita idolatria. Lá tinha uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Era um centro para o ocultismo lá também. Nessas bibliotecas tinha os pergaminhos, tinha muitas coisas de ocultismo. Lá era um centro para negócios, ou seja, por conta da rota comercial, né, que ligava ali a Ásia e a Europa. Então Paulo pregava e ensinava tanto publicamente quanto de casa em casa, né? Uma forma de discipulado, como nós fazemos, né, hoje em dia. E aí Paulo via nessa cidade algo indispensável para a propagação do Evangelho de Cristo. A cidade é tão importante que, de maneira resumida, deixa eu lhe dizer aqui, por essa igreja, por essa cidade, passaram Priscila e Áquila. Lá ministrou Apolo. Para lá, né, Paulo envia Timóteo. Mais tarde, o apóstolo João foi pastor lá. Maria, mãe de Jesus, morou em Éfeso e pertencia a essa igreja. De Éfeso, Paulo escreve as suas cartas a Corinto. E para Éfeso, ele envia cartas também a Timóteo, né, que ele liderava. Ele envia 2 cartas para Timóteo, que até então estava sendo liderando ali. Ele envia uma carta para a igreja de Éfeso ali. Então, é uma cidade muito estratégica. É lá de Éfeso que João escreve o Evangelho e suas 3 epístolas. Ou seja, uma igreja importantíssima para o Evangelho de Cristo naquele período, né? E aí, Paulo, chegando em Éfeso, ele encontra alguns discípulos de João Batista. Quando Paulo os questiona sobre o batismo do Espírito Santo, eles nem conheciam, nem ouviam falar desse batismo, né? Mesmo não sabendo que João falou sobre isso em Mateus 3,11, né? Se a gente for lá em Mateus 3,11, por exemplo, a gente vai ver que João fala sobre isso. Customake afirma que estes homens estavam em uma fase assim introdutória da fé cristã. Ora, o batismo de João era para arrependimento, olhando para o futuro, para o Messias, né? Antes do Calvário e do Pentecoste. Já o batismo cristão, ele olha para o passado, para a redenção em Cristo Jesus, aquele Cristo lá na cruz, pela morte e ressurreição dele. Para John Stott, eles entendem a mensagem de João e a mensagem de Cristo, mas eles não sabem do cumprimento do Pentecoste, não sabiam que já tinha acontecido, até porque eles não estavam na região de Jerusalém. Então, existem esses 2 pensamentos com relação a isso. Por que esses discípulos eles não sabiam do batismo do Espírito Santo? Contudo, o importante é sabermos que eles foram batizados, que eles creram em Jesus Cristo. Bom, sabemos que o batismo é um testemunho da salvação, né? Um selo visível de uma graça invisível, né? É um sinal da aliança, mais um sinal da aliança, né? Como afirma o Hernandes Dias Lopes. Com relação à parte mais polêmica do nosso texto, né? Não entraremos no mérito da fala em línguas, como sendo línguas estranhas, de maneira angelical ou humana, ou seja, ou em idiomas humanos. Não, a gente não vai entrar nesse mérito, se é uma coisa ou outra. Mas é importante deixar claro, como uma das aplicações dessa passagem, que o falar em línguas é um dos sinais que dependem do batismo do Espírito Santo, e não ao contrário, né? Que o batismo depende do falar em línguas para ser confirmado. Ou seja, muitas pessoas acham ou pregam por aí que se você não fala em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Não, negativo. É um dos sinais de uma pessoa batizada, não é algo que marca, que delimita, não. Todos que foram batizados no Espírito Santo, eles precisam necessariamente falar em línguas. Não, é um dos sinais, né? Então, o próprio livro de Atos nos mostra isso. Lucas cita 4 vezes essa ação, todas com a presença e ação de apóstolos, né, impelidos pelo Espírito Santo. Lá em Atos 2, foi derramado sobre os judeus, né, e os apóstolos que estavam lá reunidos no Pentecoste, né, e eles falaram em línguas, né.
Há em Atos 8 sobre os samaritanos, né, com Pedro e João, né? Nessa não houve manifestação no falar em línguas. Você pode conferir lá em Atos 8. Lá na terceira vez, lá em Atos 10, com Cornélio e sua família, como o apóstolo Pedro sendo mediador ali desse batismo, né? E na quarta vez, essa passagem em Atos 19, né, com os gentios, mediada pelo apóstolo Paulo, ou seja, para todos que creram em Cristo e arrependeram-se de seus pecados, abandonando as más obras, não apenas os judeus, mas para todos, foi-lhes dado o derramamento do Espírito Santo. A gente viu aqui para os judeus, para os samaritanos, para os gentios, lá com o exemplo também de Cornélio e sua família. E a gente viu, né, lá em Atos 8, você pode estar conferindo lá, eu vou inclusive ler para vocês, que nessa passagem não é relatado falar em línguas, ou seja, sempre que a pessoa é batizada no Espírito Santo, obrigatoriamente ela deve falar em línguas. Não, o falar em línguas é um sinal desse batismo. Então existem outras características, existem outros sinais, outros dons, né, espirituais. Então muita coisa é realizada por meio do batismo no Espírito Santo, não apenas falar em língua. A gente vai ver que lá quando Pedro, né, e João, você pode ler aí capítulo 8, 17, diz assim, ó: então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, ou seja, os samaritanos. Nós estávamos falando aqui com pessoas que não eram da linhagem dos judeus, mas eles receberam o Espírito Santo. E aqui não diz que eles falaram em línguas, diferente de outras passagens, mas eles receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Então é importante entendermos isso também como aplicação do nosso texto. Mas continuando, Paulo também diz lá em 1 Coríntios, né, 12, 30, por meio de uma pergunta retórica: falam todos em outras línguas? Bem como na carta em Éfeso também, onde Paulo fala da plenitude do Espírito Santo e não faz referência às línguas, em Éfeso 5, 18 a 21. Então, devemos ser cheios com o Espírito Santo. A Bíblia ela não nos ordena falar em línguas, como diz Hernandes Dias Lopes, né? Ele diz que a Bíblia não nos ordena falar em língua, mas a Bíblia nos ordena a pregar e a testemunhar de Jesus Cristo, né? Então, é isso que a Bíblia nos ensina. Infelizmente, de maneira distorcida, muitas pessoas aproveitam o falar em línguas para a glória humana, e não é assim que funciona. O falar em línguas é apenas um dos sinais do batismo no Espírito Santo. E, só para destacar, né, por curiosidade, os 4 derramamentos do Espírito Santo em Atos foram confirmados pela presença apostólica, né? Tinha apóstolos juntos, né, impondo as suas mãos e ensinando, né? E as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo e falaram em outras línguas. Na parte de Atos 8 não falaram em línguas, né? Mas foram batizados no Espírito Santo. Então, para finalizar, no verso 8, 9 e 10, observamos que Paulo ele prega livremente por 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Contudo, alguns de coração endurecido, né? Alguns soberbas ou alguns dos judaizantes que ali estavam, incrédulos, não apenas rejeitaram a mensagem, como difamaram o caminho de Cristo. Por esse motivo, Paulo então resolve se afastar deles, sair da sinagoga, né? Evitando contendas, de maneira sábia, que Paulo evita as contendas e passa a ensinar e treinar futuros líderes lá na escola de Tirano, por 2 anos. E o importante, como eu havia falado no início, que todos os judeus e gentios que ali viviam ouviram falar de Cristo. Incrível! A missão que Cristo colocou para Paulo ali naquela região fora cumprida. E Paulo, junto com os discípulos, ensinava os caminhos do reino de Deus a todos, né? Enquanto alguns queriam deturpar os caminhos do reino de Deus, ou seja, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Paulo ensinava o caminho correto. Sabemos que Paulo, né, durante esse período, ele andou por outras cidades, como eu falei também no início, né? Próprios opositores ali, que se levantam aqui no início, em Atos 19, eles vão relatar lá na frente que Paulo, né, continuava ensinando ali o caminho do reino de Deus durante esse período. Hernandes diz que existe um manuscrito grego que fala do trabalho de Paulo nessa escola de Tirano.
que ele trabalhava lá todos os dias. Todos os dias ele ensinava, de 11 da manhã às 4 da tarde. E as suas preleções resultaram na evangelização de toda a província da Ásia Menor. E assim a gente finaliza com mais essa aplicação, né? Pregue a mensagem de Cristo. Pregue, não importa se em público ou em casas particulares, ou se aqui por meio da internet, ou nos grupos de WhatsApp, não importa. Se é em um horário desconfortável ou impróprio, não importa. O importante é o seu público ouvir. E o Espírito Santo vai fazer a transformação. Fale e ensine de Cristo a todos. Que o Senhor os abençoe e que tenhamos uma semana na presença do Senhor em nome de Jesus. Lembre-se, Paulo ele viajava com muitas pessoas. A gente não cita aqui, mas essa terceira viagem missionária ela vai citar muitas pessoas. Timóteo, Erasto, Sópatros, Aristarco, Gaio, Lucas, que é o autor aqui. Ele se inclui muitas vezes na mensagem. Tíquico, Trófimo, Secundo e por aí vai. Então que nós possamos ser missionários de Cristo e falar da palavra, pregar a toda criatura. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.